Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, quinta-feira da quinta semana da Quaresma. O evangelho de hoje, João 8, 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu conheço, e se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. É interessante porque no Evangelho de João tem uma característica extremamente importante. Por 7 vezes Jesus diz: eu sou. 7 vezes. Lembra vocês que o número 7 é simbólico, representa a perfeição. Eu sou remete à frase da sarça ardente: eu sou aquele que sou. Qual é o teu nome? Quando os filhos de Israel perguntarem quem me enviou, eu sou aquele que sou. Portanto, a expressão eu sou, Jesus utilizou hoje nesse texto, ontem ele utilizou também e anteontem também, se eu não me engano. Ele faz referência, ele implicitamente está dizendo: eu sou Deus. O mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente, sou eu. Eu sou. Por isso que ele fala aqui, com Abraão: antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, eu sou Deus. O texto de hoje, continua o debate que abriu a semana, Abriu a semana esse debate entre Jesus e os fariseus. É o mesmo discurso, é o capítulo 8, que começou lá com o texto da mulher adúltera, e nós vamos seguindo esse texto no decorrer dessa semana. E Jesus dialoga: quem acreditar na minha palavra jamais morrerá. Por quê? Porque a palavra é eterna. Lembro que nós morremos para este mundo e ressuscitamos para a vida eterna. E quem garante isso? A palavra. Lembremos o discurso do pão da vida, capítulo 6 de João. Quem come da minha carne tem a vida eterna. O discurso do pão da vida, no capítulo 6, os primeiros versículos, até os versículos 50 ou 51, quando Jesus fala: meu corpo, o pão, o alimento, e na verdade está falando da palavra. A palavra é alimento para a vida eterna. Por isso que a celebração da Eucaristia tem 2 momentos: da palavra e da Eucaristia propriamente. São as 2 mesas. O ambão é a mesa da palavra e o altar é a mesa da Eucaristia. São fontes de alimento, O alimento do pão da palavra e o alimento do pão da Eucaristia, que são unificados numa única celebração, que é a Eucaristia, que é a missa, popularmente conhecida como missa. Portanto, a palavra dele é alimento para a vida eterna. Portanto, quem se alimenta deste pão, quem se alimenta desta palavra, tem a vida eterna, não morre. É isso que ele quer dizer. Só que eles não entendem. Eles ficam presos no sentido literal e não entendem no sentido figurado. Jesus está falando de maneira figurada. Todos nós iremos morrer, porque todos nós sairemos deste mundo para entrar na eternidade. É a ordem natural das coisas. Ninguém vai ficar aqui para semente. Quando houver uma incompatibilidade grande dentro do nosso próprio organismo, dentro do nosso corpo, nós vamos embora. Seja por uma enfermidade, seja por um mal súbito, quando houver uma incompatibilidade do nosso organismo,
nós falecemos. É algo natural. O nosso corpo é sarx, é carne, né? Então ele tem um tempo de durabilidade, não vai ficar a vida eterna, né? As nossas células nascem e morrem num processo de envelhecimento, né? Então é um processo natural, só que nós morremos e não continuamos mortos. Ele nos ressuscita através da sua palavra, né? Vem, Alex, ressuscito. É a palavra dele. Eu creio na palavra dele, então eu sou ressuscitado e vou entrar na vida eterna. Por quê? Porque eu me alimentei da palavra dele ao longo da minha vida. Apesar dos meus pecados, apesar das minhas limitações, apesar das minhas fraquezas, pão que ele me ofereceu é alimento para a vida eterna. Portanto, eu vou ressuscitar e irei para a vida eterna. Só que eles não acreditavam nisso. Por isso que Jesus, ontem, no texto de ontem, fala: vocês morrerão dos pecados de vocês. Por quê? Porque vocês não se alimentaram do pão da vida eterna. Um grande abraço, queridos irmãos e irmãs. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.